Então, para estarmos concluindo, né, esta mensagem de hoje, né, do qual eu peço, não prestem atenção no mensageiro, gente, preste atenção na mensagem, não só esta não, mas estou falando em vários lugares que você estiver, porque o que importa não é religiosidade, o que importa é nós crescermos em graça e conhecimento. Que em Gálatas 1 diz assim: Paulo, o apóstolo chamado não por intermédio de homens, foi o homem que consagrou Paulo, não, entendeu? Pois de minha chamada vem do próprio Jesus Cristo. Então eu vou voltar um pouquinho rapidinho, Efésios 4:11 diz que foi Deus que escolheu dons para cada um, né? Lembra Jeremias 1, eu não canso de lembrar isso a vocês. Quando Deus ali, que falava através dos profetas, falou: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu que já te constituí, ele não tinha nem nascido, já tinha constituído ele profeta, gente. Entendeu? Então não é homem que te consagra, não é homem que te forma, aleluia. Entendeu? O homem que pega os dons que é para para se aperfeiçoar os santos, né, os escolhidos, os separados, né, os predestinados, e pega e se intitulam, botam um título, se intitulam, mas não é título, é dom, e foi dado por Deus, né? Não tem isso de consagração. Quem é consagrado, só tem que prestar atenção e andar na luz da palavra, né? Lâmpada para os meus pés é luz, então você tem que estar iluminando, você vai onde está sendo iluminado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele disse, né? Eu fui chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos e de todos os outros cristãos daqui. Presta atenção. Aquele daqui que ele está falando, que é da igreja da Galácia. Que a graça, o versículo 3, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, né? Jesus Cristo morreu por nossos pecados, né? Eles estavam falando ali deles, né? Que estavam, né? Morreu pelos pecados deles, dos judeus, eles eram transgressores da lei. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus, nosso Pai, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Qual é a promessa? É vida eterna. Promessa não é de você isso, aquilo, outro, não. Promessa que Deus prometeu foi isso. O que eu vi, está escrito que ele prometeu foi isso. Que ele fala, né? Que se Deus prometeu, ele vai fazer. Se Deus prometeu, Deus prometeu foi João 3,16. Vida eterna, e foi concluído, né? Muito bem. 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus. Foi planejado, né, irmãos? Por Deus e nos resgatou deste mundo, né? Daquele mundo ali de pecado, né? Do velho Adão, mal em que vivemos. A Deus toda a glória para todo sempre. Amém. 6. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daqueles que pela graça, né? Porque Paulo tinha pregado ali naquela Galácia, naquela região ali, a palavra o quê? Do novo e vivo caminho, né? Mas que, né? Do qual ele foi alcançado, né? A palavra da luz, a palavra do invisível, Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza do que o quê? Nós não estamos vendo, gente. Então, não é fé no que pegamos, no que fazemos, no que bebemos, no que comemos. O reino de Deus não é comida nem bebida. Presta atenção, menino. Estou admirado que vocês estão depressa, porque é assim, né? A gente fala assim, as pessoas falam amém. A gente pensa que as pessoas entenderam, né? Mas muitos ficam questionando e ficam voltando para a história, né? Como doutrina. E, entendeu? E levando a outros, né? Cego guiando cego.
Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que, pela graça de Cristo, chamou vocês e agora já estão seguindo o quê? Outro evangelho, né? Outro evangelho de outros caminhos, de variedade de caminho, de variedade de liderança, de variedade de estatuto, né? De variedade de instituição, de variedade de templos arribados, do qual, né, o Jesus em Mateus 24 ali profetizou e concluiu, né, no ano 70 DC, ter o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, né, a derrubada do templo, mas o homem arribou o templo de novo e tem como doutrina a construção do templo lá na história de Israel, né? Eles não veem que Jesus já o que ele em Mateus 24:1, quando mostraram a construção do templo, Jesus falou o quê? Ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, porque eu não quero que vocês fiquem entendeu que eu ainda habito, né, em casa feita por mãos. Eu não habito, não estou ali na Arca da Aliança, não. Vocês têm que parar com isso, presta atenção, menino, entendeu? Eu não habito. Eu acho que está lá em Atos 17, por aí, versículo 20 e pouco, 24. Não habito mais em templos feitos por mão. Eu habito em vós. Né? Presta atenção, menino. Porque não existe outro evangelho. Estou lendo o versículo 7 de Gálatas 1. Porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos, né? Quem é que estava proclamando? Era Pedro, era Tiago, esse que eles proclamaram para o pessoal da circuncisão. Só Paulo foi para os gentios, tá? Então não vem com palavras que era para os circuncisos, né? Que era para Israel, para nós. Não. A nossa palavra, se é que nós temos que alcançar, porque Paulo ali também estava falando para os gentios daquela época, para aqueles que estavam assim baratinados, não eram nada, eram samaritanos da vida. Mas então nós somos alcançados pela luz do Espírito Santo de Deus, porque nós somos do reino do vivo e novo caminho. Então presta atenção, versículo 7 de Gálatas 1, porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão o quê? Sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente, né, ao evangelho de Cristo, né? Mudaram a verdade de Deus e mentira, né? É assim que nós vemos, irmãos. Eu não estou aumentando. Eu já vi muitas das vezes, às vezes vai em casas, ou até mesmo em congregações. Vamos abrir o evangelho. Quer pegar? Mandaram pegar o evangelho. Aí, abre lá em Deuteronômio 28. Abre lá em Melquisedeque, tipo de Cristo. Se já temos o Cristo. Entendeu, irmãos? Presta atenção, tá? Então, é para ler a história? Porque a história é contexto. Para você entender os textos, você tem que entender os contextos, sim. Mas não pregar a história como doutrina. E muito mesmo não temos que pregar a história de Israel, dos judeus, para os gentios, né? As coisas de Israel, dos gentios, dos judeus lá, foi para eles, né? Foi para eles, né? Então, vamos separar as coisas? Não vamos misturar, porque aí ninguém chega a lugar nenhum. Versículo 8. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que se eu pregar outro evangelho, além daquele que, daquele que a respeito do qual lhes falamos, sim mesmo, se um anjo vier do céu, olha, presta atenção, hein? Anjo quer dizer mensageiro. Vier do céu a pregar outro evangelho que seja maldito, né? Para sempre. Digo e repito, no versículo 9, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram,
que seja amaldiçoado. 1 Coríntios 3, versículo 11, o alicerce tem que ser Cristo, não pode ser Abraão, não pode ser Davi, não pode ser Moisés, não pode ser maldição, porque nós somos pela cruz, o quê? Não podemos ignorar o amor da cruz, que já foi consumado. Nós somos abençoados. E da mão, né? Da mão desse Deus maravilhoso, de Yahushua Shammah, Yahushua Jireh, Yahushua Shalom, né? Ninguém nos tira, da mão dele ninguém nos tira. É a palavra, irmão, não é eu que estou falando, não. Vejam que não estou procurando agradar a homens, versículo 10 de Gálatas 1. Estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo, né? Porque a gente tem que agradar um ou outro, né, irmãos? Um fica desagradado. E se nós somos aliançados na graça, no amor da cruz, nós temos que agradar a quem, irmãos? A religiosidade, os costumes, a tradição, as variedades de caminhos, os estatutos terrenos, né? Nós temos que ter zelo pela palavra. Então, luz, né? Lâmpada para os meus pés e luz para este nosso caminho. Amém? Essa palavra que eu tenho para hoje, para mim, em primeiro lugar. Depois para compartilhar com os irmãos, para aquele que quer, né? Para aquele que, né, crê, né? Crê, confessa e toma posse da palavra verdade em verdade. Em Cristo Jesus. Deus é Espírito, irmãos, e nele nós temos liberdade. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós, boa vida, né? Boa vida para todos nós, gente. Que no Rio de Janeiro hoje está um calor que eu nem vou te contar, tá bom? Senão vai esquentar mesmo você aí fora da realidade aqui aí na telinha. Então, já vamos aqui começando o dia recomendando água, né? Vamos beber água porque tá bravo o negócio, né? E a água hidrata mesmo a gente, né? Leva a oxigenação para a mente e melhora a circulação, né, do sangue, né? Ajuda os rins a trabalhar. Então devemos beber bastante água na hora do deitar, na hora do levantar, se possível até durante a noite, né? Mas é desse jeito. Vamos começar assim a melhorar, né, o nosso dia lendo uma palavra. Lendo uma palavra, né? Eu já disse hoje lá no Facebook, disse através de mensagem, né? Deixei o Salmo 119, versículo 5, que diz assim, nesta versão aqui: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ouviu o galo cantar? Então está na hora da gente ler uma palavra. Então hoje, nesta mensagem, né, do Salmo 119, versículo 105, o que nós vamos assim tirar para nós? Então, se diz que lâmpada para os meus pés é para iluminar, né? Iluminar o nosso caminho. Então que venhamos a realmente levar a nossa mente para este caminho do qual a luz, né, a lâmpada está iluminando,
né? Que é a palavra de Deus. Que não venhamos a nos enredar, né, com vãs filosofias, né, com palavras de autoajuda, que hoje está muito na moda, né? Muitas das vezes ajuda, né? Ajuda a mudar comportamentos, atitudes, mas que não ajuda a entender a palavra verdade em verdade de Deus. Porque a palavra de Deus tem um propósito, né? Tem, assim, um princípio, não é verdade? Mas sabemos que a realidade que nós conhecemos e que nós andamos, né? Não é somente um caminho, mas é variedade de caminho. Então, por isso, nós temos que zelar pela palavra, não é verdade? Então, lâmpada para os meus pés, para iluminar, né, o caminho verdade. E com certeza nós temos o entendimento, né? Que o Salmo 119 ali é antes de Jesus Cristo, né? Então, ali estava uma profecia, né? Ali aquele louvor, né? Do Salmo ali estava falando por quê? Para lâmpada para os meus pés, né? Para iluminar o meu caminho. Qual foi o caminho que nós vimos, né? Jesus de Nazaré, histórico, né? Ele disse que ele é a verdade, a vida e o caminho, né? Eu sou a verdade, a vida e o caminho. Para quem ele era o caminho? Para Israel, porque ele veio para ele, não é verdade? Né? Mateus 15, 24. Ele foi incumbido a vir para Israel, para o juízo de Israel, né? Para assim desconstruir, né? Aquela religiosidade, vamos dizer assim, para nós entendermos, né? Farisaica, verdade? Mateus 23, 23, vai lá onde Jesus fala: hipócritas, vocês fazem isso, aquilo, outro, mas ignora o principal, né? Vocês pagam o dízimo do hortelã, do endro, de coentro, de batata, do chuchu, né? Porque eles foram incumbidos, né? De ali, cada um recebeu a tribo, os 11, né? Mas a tribo de Levi não recebeu, né? Porque era o sacerdócio santo. Então, eles plantavam e ali, né? Era para dar, né? O dízimo, quando recebesse ali aquela bênção, né? Da terra, né? Se quiseres me ouvir, está lá em Isaías 1,19. Comereis o melhor desta terra. Então, ali Deus dava o melhor, e eles tinham que tirar o melhor ainda, né? Cada um uns 10%, né? Ali um da batata, outro do chuchu, outro disso, daquilo, para dar, para poder alimentar, né? Alimentar a tribo de Levi, né? Mas o que eles faziam não era isso, eles eram rebeldes, né? Egoístas, né? E faziam muita trapaça, né? Como na hora do sacrifício também, do pagamento, eles faziam variedade de trapaça. Por isso, ali Malaquias foi o último profeta que veio ali advertir aquele povo, né? Que degolavam, né? Não somente os bichinhos do sacrifício, mas degolavam o povo, né? Oséias 4, versículo 6, o povo sofre porque lhe falta conhecimento, mas porque tu, sacerdote, né? Vamos lá e ler. Eu tenho algumas versões aqui, mas eu gosto muito de ler essa viva, né? Que Oséias 4 diz assim, ó: ouçam a palavra do Senhor, israelitas. Não está falando comigo nem contigo, está falando com os israelitas, né? Lembra que antes de Jesus aqui, tá bom? Hebreus 1:1. Antes Deus falava através dos profetas, mas depois chegou Jesus, o profeta. Então nós estamos aqui antes do profeta.
Ouçam a palavra do Senhor, israelita. O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Não há fidelidade, né? Não há amor, né? Não há conhecimento de Deus nesta terra. Presta atenção, hein? Vai imitar israelita não, porque a gente sabia de nada. Entendeu? Eles ignoravam o conhecimento de Deus. Entendeu? De Deus que fala assim, a espiritualidade. Entendeu? Eles só têm muito pé no chão. Muito bem, está nos dias de hoje. Eles não leram que Deus é espírito. Vamos ler? Versículo 2. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem o que? Adultério em toda parte, a violência como um que? Assassinato atrás do outro, né? Vai vendo o que nós estamos lendo aqui, por isso que depois foi enviado Malaquias, entendeu? Para esse povo aqui, não é por você não, nem por mim, entendeu? Por isso a sua terra não está produzindo nada. Ela está cheia de tristeza. E todos os animais que existem em Israel adoecem e morrem. O gado, os pássaros do céu e até mesmo os peixes estão morrendo. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Isso acontece demais, né? Tá acontecendo isso é por causa de você, não é por causa de mim, não, porque eu sou santo, vocês que não é. Você, sacerdote, agora tô falando com o sacerdote, tá falando com as ovelhinhas do sacerdote, não. Tá falando com o sacerdote. Versículo 4. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Você, sacerdote, é a você que estou acusando. Mas eles gostam muito de acusar os pequenininhos, né? Igual quando fala lá em Isaías 29:13, eles falam assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só vai até aí, entendeu? Para poder acusar, culpar, e as pessoas se sentirem assim: ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Estou louvando só com os lábios. Eles não falam o versículo inteiro, né? Se fala entre os dentes, né? Então, Isaías 29:13. Porque ficam maquinalmente, né? Aprendendo o quê? Vã filosofia, alta ajuda, aprendendo propósito terreno, aprendendo maquinalmente com homem, carne com carne, entendeu? Aí depois lá em Marcos 7, Jesus, que não estava de vez, né? Mas lá, Isaías é a profecia do que iria acontecer, né? Do que estava sempre acontecendo. Mas Jesus, quando veio, o profeta, quando veio lá em Marcos 7, ele repetiu tudinho lá, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, entendeu? Presta atenção, vamos continuar aqui em Oséias 4, versículo 4, ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Você, sacerdote, é a você que estou acusando. Como castigo dos seus crimes, vocês, sacerdotes, tropeçarão em dia claro e à noite, né? Dia claro e à noite. Os falsos profetas que vocês arranjaram tropeçarão também, né? Os falsos profetas, entendeu? Eles têm muita luz, né? Adivinham o CPF com a vontade. Eles adivinham número, bastante número, que eu não sei o que é que isso edifica. Não sei. O que é que isso consola? O que é que isso exorta, anima? Não sei. Mas eles adivinham o CPF, número disso, número daquilo, fazem show,
e falam que tô vendo que você ia descer a sepultura, mas você teve livramento, e sei o quê. Presta atenção. 6. O meu povo é destruído porque não me conhece. Tem versão que fala, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Não é verdade? Não me conhece. E a culpa é o quê? De vocês. Da liderança. Aqui está falando, não é eu que estou falando. Deus me livre. Meu Deus do céu, eu só estou lendo a Bíblia aqui. Oséias 4. Né? A culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Se recusam, porque o homem e a carne, ele quer ser senhor, né? Eles querem sentar na poltrona da honra. Então, eles não conhecem, nos conhecem, até conhecem, mas fingem que não conhecem, porque eles querem ser o Senhor, né? Jesus lá, acho que em João 21, se não me engano, quando ele falou para Pedro que Pedro, você me ama mesmo, Pedro, tem certeza? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, as minhas ovelhinhas. Mas o que nessa variedade de caminho nós ouvimos? Hein? Todos os senhores dizem que a ovelha são deles. A ovelha é daqui, é dali, de lá, né? Mas se esquece que nós estamos na aliança eterna da graça, não é verdade? A aliança eterna, consumada pelo amor da cruz, não é verdade? Então se esquece de iluminar uns aos outros com a graça, com a palavra verdade do novo e vivo caminho. Então, lâmpada para os meus pés, né? É luz para o meu caminho. O caminho foi para os judeus, mas o novo e vivo caminho é para mim e para você que entende a graça de Deus. Não somente no ouvir, não somente no falar, mas principalmente no praticar, né? Compartilhar a graça uns com os outros. Amém? Então, continuando aqui em Oséias 4, né? Que é para nós entendermos o porquê que o último profeta Malaquias foi enviado, né? Para aquela a exortação a animação, né? Exortar quer desanimar, e para edificar, né? A palavra, a verdade ali, para aquele povo ali, né? Tanto para Israel, os liderados, quanto para os líderes. Então, aqui Oséias 4, nós lemos, né? Vamos falar de novo do versículo 6. O meu povo é destruído porque não me conhece, e a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso eu não os reconhecerei como sacerdotes. Né? Já que se esqueceram da lei do seu Deus, eu também ignorarei os filhos. Hoje em dia estão esquecendo muito o amor da cruz consumada, né? A graça, né? Jesus Cristo também está esquecendo vocês, entendeu? Não está honrando muita coisa por causa disso. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecaram que contra mim, né? Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Hoje, né? O que acontece hoje? Trazendo para os dias de hoje, né? Diz aqui, ó, quanto maior o número de liderança, né? Liderança, mais eles pecaram, né? Eles mudaram o alvo,
Nós hoje não pecamos, não há pecados, não chama outro pecador, porque não é pecamos. Pecado é transgressão da lei, nós não estamos no pacto do pecado. Deus, Jesus já veio e falou lá em Romanos 8, né? Mandou o Paulo falar, está lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, acabou esse negócio de pecado, entendeu? Porque o pecado foi lá adquirido em Adão, e o segundo Adão, que foi Jesus, veio e limpou tudo, justificou tudo, tá em Romanos 5, entendeu? Vamos parar com esse negócio de achar que outro é pecador, entendeu? Para com isso, menino, presta atenção. Então, aqui 7, quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Ali estão falando de Israel. Então, a gente fica pegando história, trazendo com doutrina para nós, não. Tem que entender a metáfora, a figura, entendeu? Tempo, da Bíblia, tempo, cultura, entendeu? Costume, tradição, povo, entendeu? Você não é Israel, você não é fariseu, você não é você não está ali nos costumes, né? Dos essênios, nos costumes... de fariseu nenhum, entendeu? Presta atenção, você não é essênio, você não é saduceu, fariseu, entendeu? Problemas, né? Problema, entendeu? Então, quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória de Deus, eles trocaram a glória de Deus, mas hoje... O que acontece na religiosidade hoje? Trocam a verdade de Deus em mentira. Mas como, irmã, que trocam, não. Troca assim. Porque a verdade de Deus é o novo e vivo caminho. É a aliança eterna da graça. Que ele escreveu aonde? Na mente. Na mente, porque ele diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então é o Espírito que nos vivifica. Mas o que a variedade de caminho fala? Entendeu? Te condena, te julga, te ignora a graça, ignora Cristo, ignora a cruz e tudo fica todo doutrinando através de Deuteronômio 28, lei da condenação, e vai aqui e vai ali, e pega a história de Israel e aplica na cambada que já é salva, né? Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Claro, salvou quem? Salvou lá os judeus, menino, salvou os judeus de pecado, da lei da condenação, entendeu? Pela graça eu sou salvo da lei da condenação, salvou o quê? Da morte, né? Da morte, salvou eles, entendeu? Aí Jesus falou o quê? Tragada foi a morte pela vitória, depois da cruz, Jesus nos ressuscitou, menino, primeiro, entendeu? Ele foi o primeiro, né? A primícia. Aí depois, aqueles que era lá do pacto, que ainda não existia a ressurreição, entendeu? Aí, né, depois, primeiro foi eles, depois, entendeu? Aí nós já somos depois, já nascemos, já ressurrescido. Ai, meu Deus do céu, tem que rir. Gente, eu gosto de pregar, de falar assim, né? Porque esse negócio de entendeu? Formalidades que acaba a gente não aprendendo nada, porque a gente presta mais atenção na formalidade do que na mensagem. Assim como o sistema em geral, como agora, entendeu? Tenho certezas, presto mais atenção na mensageira do que na mensagem. Tá vendo? Não é assim? A carne é assim, irmãos. Carne é assim, né? A gente fala, mas a gente às vezes não procura mudança de atitude, mudança no jeito de ser, pensar, agir, né? Então, das vezes a gente é convencido, mas a gente não é convertido, né? A gente faz muitas coisas, né? A gente até
batiza nas águas para mostrar para os outros que nós somos uma nova criatura, mas muitas das vezes não somos novas criaturas, somos a mesma criatura. Somos a mesma criatura. Então, hoje, para a gente estar concluindo esse nosso entendimento da palavra, o porquê veio Malaquias para aquele povo, né? Para Israel, os seus sacerdotes. Então, aqui em Oséias 4, no versículo 8, diz assim: os sacerdotes vibram de alegria com os pecados do povo. Eles se alimentam com isso e estão sempre com fome, não é verdade? Hoje tem culto de libertação, o povo vem. Amanhã, semana que vem, culto de libertação. É o mesmo povo. É o mesmo povo que está se libertando todo dia. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo não está conhecendo a verdade, né? Ou não estão informando a verdade. Porque o povo é o mesmo povo. Vem aqui na frente para libertar. Vai lá o povo. Amanhã o mesmo povo vai lá, nunca estão libertos. E libertar de quê? O povo diz que é santo e todo dia estão se libertando. Porque ou é ou não é, né? Eu acho que é um povo que precisa da libertação e é um povo que já está liberto. Então, os sacerdotes vibram de alegria, né? Porque eu repeti o que eu escuto muito na congregação que eu frequento. Né? Assim, ali o líder, nosso líder, pastor, ele sempre falou, eu sempre prestei muita atenção nessa frase. O sucesso do opressor está na manutenção da ignorância. Eu cauterizei isso. Por isso que eu procurei, assim, estudar um pouquinho, né? Se aprofundar nos versículos que sempre anotava, né? Eu sempre anotei. Não somente, né, lá na escola bíblica, mas eu sempre já anotava antes. Eu sempre estudei, sempre antes, eu comecei esta aliança da graça, né? Eu aprendi estudando com, já falei em outro vídeo, com o bispo Renato Martins, que eu estudava com ele, né? Depois também com a Fátima Medeiros, uma pastora Fátima Medeiros, né? Do qual uma vez até eu convidei ela a vir aqui no Evangelho Quadrangular aqui do Bairro Margarida. Então, eu amo, né, esta aliança eterna, da graça. Então, eu comecei a estudar com o bispo Renato Martins. E ali no Evangelho Quadrangular eu sempre ouvi, né, esta frase: o sucesso do opressor está na manutenção da ignorância. Então, assim, a gente vai pegando as pedrinhas, vai somando, e isso ajuda a gente, né? Isso ajuda. Então, aí até a oportunidade, né, que nos é dada, né, acrescenta na nossa vida quando a gente tem realmente interesse, né? Porque quem não tem interesse, irmãos, fica repetindo coisas, fica repetindo o que ouve, sem fundamento, né? 1 Coríntios 3, versículo 11, lá está escrito que o fundamento, o alicerce do Evangelho é Cristo, né? Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. Mas o que nós vemos e às vezes, muitas das vezes, ficamos dizendo amém, 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 né? Porque isso aí, o povo sofre com falta de conhecimento, porque não está sendo bem instruído, ou então não está prestando atenção na instrução, né? Então, a gente tem que parar um pouco de prestar atenção no mensageiro e prestar atenção nas mensagens. Porque muitas das vezes eu vejo, né? Eu sei lá, né? Não é só eu que vejo, não. Muitas vezes a gente vê, né? Eu ainda vejo ainda. Aí, às vezes, o mestre, o líder, o pastor, o obreiro, manda, às vezes, ler abre tal texto assim, né? Um versículo.
Tem pessoas que têm uma dificuldade de achar e outra. E aí ficam anotando, se for escola bíblica, então é um problema, porque eles ficam anotando e não prestam atenção no que está sendo ensinado. Eu sempre prestei muita atenção, irmão, eu gosto de prestar atenção. Então eu posso até eu abrir assim, anotar, mas se eu vou abrir, mas eu abro com ouvindo lá, entendeu? Aí a pessoa fica, você pergunta outra, onde que está mesmo? Onde que é mesmo? Aí fica. E ali passou, perdeu, irmão. Porque ali eu vejo o Espírito Santo tá usando ali aquele mensageiro, né, aquele anjo, né, seja líder, obreiro, pastor, quem for, evangelista. E aí, entendeu? Tá usando ele para nos iluminar. Lembra do nosso versículo? Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, para nós, luz para o novo e vivo caminho. Então, muita gente não presta atenção nessa luz. Que luz, irmãos? Tá? Vai lá em Atos 22, do versículo 6 a 8, que vocês vão entender que luz. E muita gente não presta atenção nesta luz, consequentemente, não ver este caminho iluminado, esse novo e vivo caminho iluminado, vive lá no caminho velho, no caminho dos judeus. Por isso que muitos vivem lá no caminho do histórico, né? E vivem matando ali, né, o Jesus de Nazaré de novo, vivem adorando em memória. Por quê? Porque não alcança, não foi iluminado no novo e vivo caminho. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. E não precisamos de dois senhores, de dois caminhos, né? Nós precisamos de um caminho. E o nosso é o novo. Não é o caminho dos judeus, né, de Israel, mas é o caminho, né, de o quê? Deus é Espírito, e onde há o Espírito, há ali verdade. Vamos ver um pouco da luz do nosso caminho, do nosso novo e vivo caminho. Atos 22, a partir do versículo 5, que diz assim, Paulo se defendendo, né? O sumo sacerdote ou qualquer membro do sinédrio podem testemunhar que isto é verdade. Vocês leem todo o capítulo, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender nada. Estou lendo aqui mais ou menos para vocês entenderem qual é a luz do nosso caminho. Né? Jesus de Nazaré era o caminho. Nós somos do novo e vivo caminho. Então, para vocês entenderem, por isso que eu estou lendo esse texto. O sumo sacerdote ou qualquer membro do sinédrio podem testemunhar que isso é verdade, pois eu, Paulo, né, pedi cartas deles para seus irmãos em Damasco, com instruções, né, e permissão para prender e trazer a Jerusalém para ser castigado qualquer seguidor de Cristo que encontraste. Bem, aí, quando eu estava na estrada, chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, brilhou, né, ao meu redor o quê? Uma luz muito forte que vinha o quê? Do céu. E eu caí no chão e ouvi uma voz dizer-me, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, menino? Aí, versículo 8. Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei. E ele respondeu, eu sou Jesus de Nazaré. Entendeu? Mas ali não era 100% homem, era luz. Aleluia. É o novo e vivo caminho. O 100% homem era o caminho, né? O 100% espírito resiliente é o novo e vivo caminho, que nós temos que prestar atenção hoje. Entendeu? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei, e ele respondeu, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo, né? Aí 9, os homens que estavam comigo viram que? A luz. Eles viram algum homem? Viu algum filho do homem? Não, eles viram a luz. Mas não entenderam a voz daquele que falava comigo.
E eu perguntei: que devo fazer, Yahweh? Né? E Yahweh me disse: levanta-se e entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. E eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Entendeu, irmãos? Presta atenção, presta muito bem atenção no que é lâmpada para os meus pés e luz para iluminar a nossa mente. Então, para estarmos concluindo, né, esta mensagem de hoje, né, do qual eu peço, não prestem atenção no mensageiro, gente. Preste atenção na mensagem. Não só esta, não, mas estou falando em vários lugares que você estiver. Porque o que importa não é religiosidade. O que importa é nós crescermos em graça e conhecimento. Que em Gálatas 1 diz assim: Paulo, o apóstolo chamado não por intermédio de homens. Foi o homem que consagrou Paulo, não. Entendeu? Pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo. Então eu vou voltar um pouquinho rapidinho. Efésios 4:11 diz que foi Deus que escolheu dons para cada um, né? Lembra Jeremias 1, eu não canso de lembrar isso a vocês. Quando Deus ali, que falava através dos profetas, falou: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu que já te constituí, ele não tinha nem nascido, já tinha constituído ele profeta, gente. Entendeu? Então não é homem que te consagra, não é homem que te forma, aleluia. Entendeu? O homem que pega os dons que é para para se aperfeiçoar os santos, né, os escolhidos, os separados, né, os predestinados, e pega e se intitulam, botam se intitulam, mas não é título, é dom, e foi dado por Deus, né? Não tem isso de consagração. Quem é consagrado, só tem que prestar atenção e andar na luz da palavra, né? Lâmpada para os meus pés é luz, então você tem que estar iluminando, você vai onde está sendo iluminado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele disse, né? Eu fui chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos e de todos os outros cristãos daqui. Presta atenção. Daqui que ele está falando, que da igreja da Galácia. Que a graça, o versículo 3, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, né? Jesus Cristo morreu por nossos pecados, né? Eles estavam falando ali deles, né? Que estavam, né? Morreu pelos pecados deles, dos judeus, eles eram transgressores da lei. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus, nosso Pai, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Qual é a promessa? É vida eterna. Promessa não é de você isso, aquilo, outro, não. Promessa que Deus prometeu foi isso. O que eu vi, está escrito que ele prometeu foi isso. Que ele fala, né? Que se Deus prometeu, ele vai fazer. Se Deus prometeu foi João 3,16. Vida eterna, e foi concluído. Né? Muito bem. 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus. Foi planejado, né, irmãos? Por Deus, e nos resgatou deste mundo, né? Daquele mundo ali de pecado, né? Do velho Adão, mal em que vivemos. A Deus toda a glória para todo sempre. Amém. 6. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daqueles que pela graça, né? Porque Paulo tinha pregado ali naquela Galácia, naquela região ali, a palavra que do novo e vivo caminho, né? Mas que, né, do qual ele foi alcançado, né? A palavra da luz,
A palavra do invisível, Hebreus 11:1. Né? A fé é a certeza do que o quê? Nós não estamos vendo, gente. Então, não é fé no que pegamos, no que fazemos, no que bebemos, no que... O reino de Deus não é comida nem bebida. Presta atenção, menino. Estou admirado que vocês estão depressa, porque é assim, né? A gente fala assim, as pessoas falam amém, a gente pensa que as pessoas entenderam, né? Mas muitos ficam questionando e ficam voltando para a história, né? Como doutrina, e, entendeu? E levando a outros, né? Cego guiando cego. Estou admirado de que vocês estão depressa, estejam desviando-se daquele que, pela graça de Cristo, chamou vocês e agora já estão seguindo o quê? Outro evangelho, né? Outro evangelho de outros caminhos, de variedade de caminho, de variedade de liderança, de variedade de estatuto, né? De variedade de instituição, de variedade de templos arribados, do qual, né, o Jesus, em Mateus 24, ele profetizou e concluiu, né, no ano 70 DC, ter o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, né, a derrubada do templo, mas o homem arribou o templo de novo. E tem como doutrina a construção do templo lá na história de Israel, né? Eles não veem que Jesus já o que ele, em Mateus 24:1, quando mostraram a construção do templo, Jesus falou o quê? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, porque eu não quero que vocês fiquem entendendo que eu ainda habito, né, em casa feita por mãos. Eu não habito, não estou ali na Arca da Aliança, não. Vocês têm que parar com isso, presta atenção, menino, entendeu? Eu não habito, eu acho que está lá em Atos 17, por aí, versículo 20 e pouco, 24. Não habito mais em templos feitos por mão, eu habito em vós, né? Presta atenção, menino. Porque não existe outro evangelho, estou lendo o versículo 7 de Gálatas 1, porque não existe o que? Outro evangelho, a não ser aquele que nós que proclamamos, né? Quem é que estava proclamando? Era Pedro, era Tiago, esse que eles proclamaram para o que? O pessoal da circuncisão. Só Paulo foi para os gentios, tá? Então não vem com palavras que era para os circuncisos, né? Que era para Israel, para nós. Não, a nossa palavra, se é que nós temos que alcançar, porque Paulo ali também estava falando para os gentios daquela época, para aqueles que estavam assim baratinados, não eram nada, eram samaritanos da vida. Mas então nós somos alcançados pela luz do Espírito Santo de Deus, porque nós somos do reino do vivo e novo caminho. Então, preste atenção, versículo 7 de Gálatas 1, porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão, o quê? Sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente, né, ao evangelho de Cristo, né? Mudaram a verdade de Deus e mentira, né? Não é assim que nós vemos, irmãos. Eu não estou aumentando. Eu já vi muitas das vezes, às vezes vai em casas, ou até mesmo em congregações, vamos abrir o evangelho. Quer pegar, mandaram pegar o evangelho. Aí, abre lá em Deuteronômio 28. Abre lá em Melquisedeque, tipo de Cristo. Já temos o Cristo. Entendeu, irmãos? Presta atenção, tá? Então, é para ler a história? Porque a história é contexto. Para você entender os textos, você tem que entender os contextos, sim. Mas não pregar a história como, né, como doutrina. E muito mesmo não temos que pregar a história de Israel, dos judeus, para os gentios, né? As coisas de Israel, dos gentios, dos judeus lá, foi para eles, né? Foi para eles, né? Então, vamos separar as coisas, não vamos misturar, porque aí ninguém chega a lugar nenhum. Versículo 8.
que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que se eu pregar o que? Outro evangelho, além daquele que, o quê? Daquele que a respeito do qual lhes falamos, sim mesmo, mesmo se um anjo vier do céu, olha, presta atenção, hein? Anjo quer dizer mensageiro. Vier do céu a pregar outro evangelho que seja maldito, né? Para sempre. Digo e repito, no versículo 9, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. 1 Coríntios 3, versículo 11, o alicerce tem que ser Cristo, não pode ser Abraão, não pode ser Davi, não pode ser Moisés, não pode ser maldição, porque nós somos pela cruz, o quê? Não podemos ignorar o amor da cruz, que já foi consumado. Nós somos abençoados. E da mão, né? Da mão desse Deus maravilhoso de Yahushua Shammah, Yahushua Jireh, Yahushua Shalom, né? Ninguém nos tira, da mão dele ninguém nos tira. É a palavra, irmão, não é eu que estou falando, não. Vejam que não estou procurando agradar a homens, versículo 10 de Gálatas 1. Estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo, né? Porque a gente tem que agradar um ou outro, né, irmãos? Um fica desagradado. E se nós somos aliançados na graça, no amor da cruz, nós temos que agradar a quem, irmãos? A religiosidade, os costumes, a tradição, as variedades de caminhos, os estatutos terrenos, né? Nós temos que ter zelo pela palavra. Então, luz, né? Lâmpada para os meus pés e luz para este nosso caminho. Amém? Essa palavra que eu tenho para hoje, para mim, em primeiro lugar. Depois para compartilhar com os irmãos, para aquele que quer, né? Para aquele que, né, crê, né? Crê, confessa e toma posse da palavra verdade em verdade. Em Cristo Jesus. Deus é Espírito, irmãos, e nele nós temos liberdade. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva